Olá, o Imóvel Class TV de hoje está entrando no ar com as novidades do setor imobiliário para você. E nós vamos mostrar um ambiente desenvolvido pelo arquiteto Carlos Lemos, perfeito para quem adora cozinhar e apreciar um bom vinho. Você confere ainda um espaço muito ousado dos arquitetos Wagner Costa e Daniele Bittencourt, que transformou um container em uma verdadeira obra de arte. E mais, com a onda de protestos e vandalismo em Porto Alegre, região metropolitana, donos de lojas estão investindo em materiais mais resistentes e em tintas anti-pichação. E no estúdio vamos falar sobre como as maquetes podem ajudar na hora da compra de um imóvel. Eu sou Lúcia Matos, fique com a gente porque o Imóvel Class TV está começando. Os arquitetos Wagner Costa e Daniele Bittencourt desenvolveram um espaço muito ousado na Casa Cor Rio Grande do Sul desse ano. Um container foi transformado em uma passarela repleta de obras de arte. O projeto Passarela das Artes foi escolhido como o ambiente mais original da mostra. Nós estamos dentro do meu espaço da Casa Cor, que é uma galeria de arte. Isso aqui seria simplesmente uma passarela de passagem de pedestres entre as duas casas, que são duas mansões neoclássicas. Então, nós resolvemos trazer um container, dois containers na verdade, e dar um ar mais cosmopolita. Como o espaço é um espaço jovem, nós queríamos buscar o que estava sendo produzido de arte no Brasil, no mundo, no momento. Então surgiu a ideia da Urban Arts, que é um site onde os artistas se cadastram, artistas do mundo inteiro, e pessoas que gostam desse tipo de arte, que é uma arte de blog, uma arte de Tumblr, que é uma arte da internet que está sendo produzida no momento, possa adquirir a tela do tamanho que for e levar para sua casa. Porque o mais bacana disso é que é um trabalho que está sendo produzido num dia e no outro dia já pode estar na parede da tua casa. Então é uma arte contemporânea mesmo, assim, é o que está sendo produzido em arte agora. Então a gente optou por colocar uma tonalidade neutra, uns tons de cinza no fundo, para dar contraste ao que a gente queria que as pessoas observassem, que são as telas, que são os objetos, essas cores fortes dos móveis. Além dos meus desenhos, tem outros artistas gaúchos, que é Carol W, que é emblemático, as esculturas que ela faz de papel machê, é sempre esse mesmo estilo, essas cores vivas, né, reaproveitando materiais. Isso eu achei muito bacana também, que a gente conseguiu trazer artistas daqui. O que a gente buscou? Papel de parede. Não gostou? Tira, coloca outro. É isso que a gente queria mostrar também. Até mesmo o piso. É um piso vinílico de fácil aplicação. Se quer trocar de piso ou quer trocar de cor, é muito simples. Ela tem um sistema de clique, só tirar e já está pronto para outro piso. Porque hoje tem muito da cor, então as pessoas às vezes querem uma cor diferente. A gente tem infinitos tons de materiais. Então às vezes as pessoas têm medo, eu vou enjoar. Coloca, se tu tem uma, daqui a pouquinho tu pode tirar tranquilamente, sem precisar fazer aquela mega obra.
Para incrementar e estimular a venda de imóveis, as construtoras brasileiras estão investindo mais no material de apresentação dos seus empreendimentos. E as maquetes estão se destacando. Maquetes cada vez mais detalhadas e proporcionais ao projeto original facilitam a compra e permitem aos compradores uma ideia mais real dos imóveis. Pesquisas recentes realizadas aqui no Brasil revelam um aumento de quase 17% nos lançamentos de imóveis no primeiro bimestre do ano. E segundo especialistas, um dos fatores que impulsionaram esse crescimento é o investimento das construtoras em maquetes. Para nos falar sobre isso, eu converso hoje aqui no Imóvel Class TV com o Sandro Stobaus, que é sócio proprietário da empresa Sandro Maquetes. Tudo bem, Sandro? Bem-vindo. Obrigado. Tu concorda com essas pesquisas que apontam que realmente houve um crescimento nos lançamentos e que isso pode estar relacionado às maquetes? Sim, e o segundo semestre, geralmente tradicionalmente é um período onde tem mais lançamentos que o primeiro semestre. Então a explosão para esse segundo semestre é bem forte. E tu achas que as construtoras estão investindo em maquetes? Estão. Ou pelo menos no material de apresentação? Tem muitas empresas que já são tradicionais em investir em maquetes. A gente tem sentido que novas empresas começam a trabalhar com essa ferramenta, que é importante. Todos os elementos devem estar presentes num plantão, perspectivas, decorados, mas sem dúvida a estrela é a maquete. Por quê? Porque a maquete, no caso, na nossa maquete, a gente tem que dar vida, não pode ser uma maquete burocrática. A maquete ela tem que encantar, a pessoa tem que se sentir ali dentro, né? Vai saber o que está comprando, as suas proporções, as áreas de lazeres. Tem casos em que são mais de uma torre no empreendimento e se escolhem algumas para mostrar a integralidade e geralmente as que contêm as áreas comuns, fitness, sala de jogos, salas infantis, essa a gente faz em cristal, em acrílico cristal, para visualização interna com a decoração, os brinquedinhos, as mesinhas de sinuca, para a pessoa sentir o que está fazendo, sentir o que está comprando ali. Agora é uma responsabilidade, né? Porque tem que ser tudo exatamente como será o imóvel, inclusive a proporção. Isso, né? cada vez maior, porque hoje o pessoal fotografa as maquetes, né? Mas então, assim, em relação à representação dos materiais, a gente sempre faz um teste, chama o representante da empresa e eles aprovam. No caso das pastilhas, são muitas vezes sulcadas no próprio material que está sendo feito a maquete, ou é feito no trabalho de pintura, os pisos, as proporções, as cores da piscina, tudo isso é importante, porque a maquete está ali e é fotografada. E depois o cliente quer dizer, como estava na maquete, embora seja um trabalho ilustrativo. E as empresas se deram conta disso? Se deram. Hoje se tornou uma coisa, digamos assim, básica. Fazer uma maquete é um ponto pacífico para uma construtora lançar um empreendimento? Se o comprador chegar na frente de um plantão, ele tem maquete ou não tem, ele entra no que tem maquete. E o corretor sabe trabalhar bem esta ferramenta, porque muitas vezes a maquete é entregue antes para a construtora para a convenção de vendas, para orientar os corretores a estudar qual é o material que está para vender, quais serão os melhores apartamentos, o que convencer o cliente a comprar ali. A maquete por si só convence. Convence? Tu tem casos assim? Temos casos. Temos um caso, a maquete ela já é mais antiga, né? E ficou exposta e o cliente nos chamou para dar uma reformada na maquete que tiver alguns danos mínimos ali, né? Bom, fomos lá para fazer o nosso trabalho, a maquete estava não totalmente destruída, mas bastante danificada. E em pontos assim que ordinariamente as pessoas não mexem, né? Eu disse que passou um tsunami na maquete, e o corretor disse, não, então eu vou te dizer o que realmente aconteceu. Esteve no plantão um casal, né, com deficiência visual, e eles foram tocando a maquete para entender o projeto. E eles compraram o apartamento. Olha, então só por isso a maquete já valeu. Já valeu. Podia ter sido destruída ao extremo. Sim. A gente gosta que as maquetes fiquem sempre bem apresentáveis. Sim. Mas nesse caso, valeu. Nesse caso, valeu. Bom, hoje eu estou conversando aqui no Imóvel Class TV com o Sandro Stobaus, sócio proprietário da Sandro Maquetes. A gente está falando sobre a importância das maquetes e logo depois do intervalo a gente volta com esse papo com o Sandro. A gente vai falar um pouco de tecnologia, né? Como é que é feito esse trabalho. A gente já volta, não saia daí.
Uma onda de protestos e vandalismo aterrorizou moradores e comerciantes de Porto Alegre e região metropolitana. Os prejuízos no comércio da capital ultrapassaram os R$ 2 milhões com depredações. Mas existem materiais mais resistentes e tintas anti-pichação que podem substituir os produtos convencionais e assim reduzir os gastos com os estragos. Disfarçados de manifestantes, vândalos saquearam lojas, quebraram vitrines e picharam fachadas. Pouca coisa ficou imune à onda de violência que atingiu a Cidade Baixa e outros pontos da capital nos últimos protestos. Os vidros são os primeiros alvos. Eles seguem as normas ABNT, são os chamados vidros de segurança. Passam por um processo que os torna mais resistentes que os comuns. São os temperados, que quando quebrados ficam em pequenos cacos. Eles são 5 vezes mais resistentes à batida, né? Porém, eles estouram e soltam da esquadria. A alternativa seria investir em outro vidro de segurança, o laminado. São 2 folhas de vidro e uma película plástica entre eles, o que faz com que a estrutura trinque, mas não se solte, o que dificultaria ainda mais a entrada de alguém no estabelecimento. Mas o custo é aproximadamente 30% maior. Quanto às fachadas, a tinta que embeleza também é uma grande inimiga. Embora seja proibida a venda do spray para menores de 18 anos, são poucos os lugares que fazem cadastro do comprador. E aí, as marcas do vandalismo se espalham pela cidade. Uma alternativa é utilizar a tinta ou verniz anti-pichação. Esse verniz ele é posto por cima da tinta, então não altera em nada a cor da casa. Qual a função deste verniz? Ele forma uma película vitrificada. Ao momento que tu vai tentar usar um removedor para retirar a pichação, a tinta da tua casa não é afetada, ela continua igual. A camada protetora pode ser aplicada em qualquer superfície. Tem duração média de 5 anos e a promessa de que os desenhos sejam removidos com facilidade. Eu mesma vou fazer o teste. Eu quero saber se é muito difícil tirar a pichação de uma superfície depois de utilizado o verniz. Para isso, a gente precisa de um paninho encharcado no removedor. Depois, é só passar aqui por cima e realmente, ó, não precisa de muito esforço, a tinta já vai saindo. Mas como a tecnologia é toda importada da Europa, o preço segue os mesmos padrões. Um galão como este cobre aproximadamente 40 metros quadrados e custa cerca de R$ 240, 4 vezes mais que uma lata de tinta comum. Já o preço do removedor parte de R$ 30. Existem várias alternativas. Cada um tem que encaixar no bolso, né? Hoje aqui no Imóvel Class TV eu converso com o Sandro Estobaus, que é sócio proprietário da Sandro Maquetes. A gente já falou um pouquinho de mercado, né, Sandro? Eu queria começar agora a falar especificamente desse trabalho, que é um trabalho minucioso, né? Eu queria começar te perguntando qual é o segredo para uma maquete, o grande segredo. Dedicação. Dedicação. Eu completei 15 anos de maquete, agora em junho, né? Comecei daquela forma artesanal. Desenho na mão, corte com estilete, pintura com rolinhos e tal. Hoje, o mercado te oferece uma gama de maquinários fantásticos. Nossa empresa tem 2 máquinas de corte a laser, máquinas para dobrar acrílico, impressoras de última geração, mas nada substitui o talento. Sim, não há um curso que forme. Não há um curso que forme. A gente costuma formar as pessoas dentro da própria Sandro Maquetes. Exceções. Agora estão vindo maquetistas de Santa Catarina, já vêm prontos. Então se torna mais fácil e se molda ao nosso sistema. Mas a tecnologia é importante, eu acho, né? Ela ainda mais para quem está há 15 anos no mercado, que deve facilitar. O maquinário mesmo a gente começou a adquirir após o 6º ano de empresa, né? Mas a máquina ela te dá o kit e te economiza aquele tempo que tu teria de desenhar, transferir com carbono. Ela vai te dar a precisão da caixa. A partir desse momento, montar o kit, caprichar na lixa, fazer uma boa pintura, saber humanizar, fazer pecinhas um pouco além do que se pede,
Esse é o segredo, mas a dedicação ela é 100%. É, porque não é só o prédio, né? Tem tudo que, né? Quer dizer, tem que fazer o jardim, tem que fazer as pessoas circulando, os carros, tudo isso que dá a vida. E uma das perguntas que o pessoal que visita a oficina faz frequentemente, nossa, que bonito, onde compra isso? Não, isso não compra, isso é feito aqui, do carrinho, do boneco ao prédio. Quanto tempo vocês levam para fazer uma maquete? É muito variável, né? Tem maquetes ali que podem, no máximo 60 dias para fazer uma maquete, né? Isso depende da chegada do projeto estar compatibilizado e as amostras estarem já definidas. Porque como hoje o processo é muito dinâmico, as informações não chegam todas no início. Chegou tudo no início, a gente tem capacidade de fazer um prédio em uma semana. Eu te dou um exemplo. Nós fizemos um neoclássico em 3 dias para uma empresa que tinha um evento e um hipermercado grande que abriu na Zona Norte há pouco tempo. Essa maquete foi feita em 3 dias. Entenda-se, 3 dias sem dormir. Nossa, e com tudo, né, na maquete, né? Com tudo. Externo e interno. E às vezes até um pouquinho com ausência de projetos, que ainda tem que sair a cata, né? Hoje só fazer a maquete, ele tem que ter o conhecimento, mas ao mesmo tempo tu tem que ter uma equipe. Nós temos gerente de produção e gerente que cuida da parte de projetos, ou seja, estamos com maquetes para Santa Catarina e agora 3 maquetes para o Rio de Janeiro. Então é muito difícil essa comunicação. Sim. Você tem que pedir informação, muitas vezes o projeto está incompleto e não te possibilita fazer, mas a pressão para ficar pronto sempre sai correndo. E é muito caro, Sandro? As maquetes podem variar, tem maquetes de 2 mil, 10 mil, 100 mil. E o mercado que mais chama vocês é o da construção civil ou não? É o âncora, mas a gente aprendeu com o tempo que não é só ali que precisa maquete. Tem muita maquete de estudo, tem maquetes de fábricas, tem maquetes de sigilo, que eu infelizmente não posso falar. Já fizemos 3, se eu falar, complica, né? Agora os estádios de futebol por causa da Copa. Então se fez Beira-Rio, se fez a Arena. E tudo isso em segredo, assim, sem poder revelar. A Arena correu em segredo, os nossos funcionários ficaram proibidos de entrar com o celular na firma, foi feita uma palestra. E para tu teres uma ideia, nem o vizinho nosso soube que estava sendo feita a maquete ali. Mas corriam maquetes em conjunto, então chegou um momento que tivemos que isolar metade da oficina. Estava um grenal dentro blindar janelas. Não, não há um grenal ali, né? Tem gremistas e colorados, mas da porta para dentro não há time, o time é só de maquetes. E é um prazer trabalhar para os 2 clubes. E é interessante, né? Porque os 2 rivais ali sendo feitos no mesmo lugar. E o mais bacana é que quando saem as fotos na internet, a gente vê as 2 torcidas, né? E tanto colorados como gremistas dizendo, pô, legal o trabalho do outro, gostaria que meu time também fizesse uma, e assim vai indo. Sim. Então, graças a Deus, agora a gente tem a maquete dos 2 clubes, né? Temos o Olímpico que vai para o museu e aguardamos poder concretizar o sonho de fazer a maquete do Beira-Rio nos moldes antigos, porque hoje o Beira-Rio não é mais o mesmo. Então, de ter um Beira-Rio no Museu do Inter. Já temos eucaliptos lá. Mas 90% sim, construção civil, mas muitas maquetes de estudo, né? Hipermercados aqui de Porto Alegre, foram feitos vários. Vocês têm ideia de quantas maquetes vocês já fizeram? Mais de 1000 maquetes. Tem maquetes para fora do país também. Eu tive uma experiência interessante, eu fui conhecer Angola para entregar um trabalho. Eu passei o Feira de Páscoa lá e realmente eu aprendi muita coisa, né? Como ser humano. Um povo muito bacana. Que legal. Quem quiser conhecer o trabalho de vocês, tem um site para conferir? Temos o site, sandromaquetes.com.br, e a oficina não é fechada. Quem tiver curiosidade de conhecer a oficina, liga pra gente, marca uma hora. Nós temos um showroom legal lá, que é uma maquete de um trem elétrico, tem 9 metros por 2, e nessa cidade tem pista de esqui, tem circo, show de rock, parque de diversões. E quiser levar família para conhecer de perto nosso trabalho e conhecer como faz uma maquete e a turma que faz a maquete, a oficina está aberta. Que legal. Obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado pela chance. Um ambiente perfeito para quem ama cozinhar e apreciar um bom vinho. O arquiteto Carlos Lemos projetou um espaço gourmet muito sofisticado para que o seu jantar se transforme em um verdadeiro show. A cozinha gourmet teve como objetivo principal
mostrarmos o que há de novidade e o que é essencial para nós termos um ato bacana de cozinhar, de receber amigos e de vivenciar esse momento de cocção, de preparar as coisas com a maior tranquilidade e com a maior funcionalidade possível. Então, a gente tem desde a hora que nós vamos preparar os alimentos, como por exemplo todos esses equipamentos que são práticos e são funcionais, como por exemplo uma boa torneira gourmet, que vai nos facilitar não só a lavagem, mas o preparo ou a manipulação de coisas e elementos, panela ou alguma coisa que sejam maiores, e até o ato de nós lavarmos a louça e nós termos a possibilidade de expormos todos os nossos pratos, copos, talheres em calhas secas, que eu acho que essa é uma dica muito bacana para quem vai fazer uma bancada ou fazer uma cozinha, porque a gente elimina aquele velho escorredor metálico, de plástico, que depois que a gente secou a louça não tem mais o que fazer. Então aqui a gente tem calhas úmidas, elas são interligadas na pia, então a gente também não vai precisar tirar a água que escorre dos pratos, que é um diferencial para esse tipo de ambiente. Estes equipamentos, que são próprios para serem embutidos, eles não precisam ter aqueles espaços de ventilação lateral, que é o que a gente vê hoje nas nossas residências, porque a ventilação deles é toda para trás e vai sair por cima do móvel. Então esse é um diferencial assim de economia, de ter um detalhe a mais e torna um mobiliário bem mais bonito, bem mais integrado, onde a gente consegue ter uma superfície de trabalho que eu acho que é bem diferenciada. A gente optou por ter uma churrasqueira integrada dentro do nosso espaço e nela nós privilegiamos algumas funções. A gente tem uma grelha, que é óbvio que ela pode ser, por exemplo, uma churrasqueira para espetos tradicional, pode ser até inclusive com espetos rotativos, e a gente optou por ter uma bifeira, que é o que hoje em dia a gente acaba utilizando para evitar que quando a gente for fritar, por exemplo, um bife ou fazer batata frita, a gente tenha um grande volume de gordura saindo no ambiente. Então aqui a gente aproveita a própria extração da churrasqueira. E óbvio, depois que toda a bagunça está feita, a gente simplesmente vai fechar e vai ficar um mobiliário integrado. Nós fomos eleitos no dia 17 de junho, lá na UAB, presidente do Fórum de todos os conselhos profissionais. São 30 conselhos e foi uma eleição por aclamação, o que me honrou muito, e honra principalmente, no meu entender, a categoria de corretores de imóveis e ao próprio conselho, ao CRECI, porque ocuparam uma posição onde todos os conselhos, inclusive conselhos mais antigos, participam, é um motivo de orgulho para a nossa profissão. Isso é uma demonstração de reconhecimento que a nossa categoria profissional está cada dia melhorando, se aperfeiçoando e tendo uma posição mais definida na sociedade. No projeto dessa cozinha gourmet, eu queria valorizar o nosso gourmet, aquelas pessoas que realmente gostam de cozinhar, gostam de preparar. Então eles têm uma bancada excepcionalmente grande, aqui a gente tem 6 metros de bancada, com essas
todas as facilidades que nós temos, uma bancada em granito, a gente já falou das calhas úmidas, agora a gente tem junto do fogão uma calha seca, que é aquele espaço onde nós temos os acessórios para o nosso fogão. A gente vai ter tábua, a gente tem temperos, todas as espátulas, colheres, enfim, aquilo que a gente precisa para cozinhar. E aqui ainda um acessório muito bacana, que é a possibilidade de nós termos tomadas próximas da área de fogão, que vão facilitar o acesso a eletrodomésticos ou algum equipamento elétrico que a gente precise. Optei por utilizar uma coifa totalmente embutida no forro. Ela cria, na verdade, uma coluna de ar ao redor do fogão e vai evitar que esse vapor, essa gordura se dissipem para o restante do ambiente. E ainda nessa ideia do grande show, a gente optou por um revestimento também diferenciado nas paredes. É uma superfície extremamente fácil de ser limpa, uma manutenção, basta um pano ou um produto no máximo de limpeza neutro para a gente tirar uma possível gordura ou mão ou alguma coisa, para justamente criar esse fundo mais sofisticado, mais bacana para o nosso gourmet. Que depois de nós cozinharmos bem, recebermos os nossos amigos, nós vamos querer aproveitar e degustar um vinho com as melhores condições possíveis. Nós optamos por colocar uma cor vermelha, mais vinho, mais quente, para culminar neste espaço onde o nosso enólogo, nosso gourmet, os nossos amigos vão aproveitar. Que é o que a gente vai fazer. Na realidade, o que a gente vai? Aproveitar que nós temos diferentes tipos de maneiras de nós acondicionarmos o nosso vinho. Esse é um espaço totalmente automatizado e climatizado de forma independente. Então a gente tem adegas em gabinete, que são esses armários, e temos adega também em vidro, chamada B-Block. Esse conceito da adega de uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, chamada Lacava, onde a gente tem essa possibilidade de dispormos os vinhos de uma forma mais aparente. E ainda a gente tem uma outra vantagem. Como o espaço é climatizado de uma forma independente e muitas pessoas gostam de também, enquanto estão tomando um vinho, fumar um charuto, a gente tem uma extração de gás carbônico específica para esse espaço. Então eu posso fumar, vou fechar minha porta, obviamente, e quando o nível de saturação do gás carbônico estiver elevado, estiver além daquilo que é o recomendado, toda a extração do ar é feita para nós voltarmos a ter uma qualidade de ar sem cheiro, sem fumaça. Nós estamos falando aqui de 850 lâmpadas queimadas, que nós retiramos todo o bulbo, inserimos um filamento de LED dentro e automatizamos. Isso foi um trabalho feito a muitas mãos, não só no escritório, mas também com a Giane e com o Celso, que são pessoas sensacionais, e pela Globus, que fez toda a automação, não só do ambiente, mas também dessa luminária. Com isso, a gente quis mostrar uma nuvem, onde todas as coisas se transformam, criam essa ambientação diferenciada e a gente pôde valorizar ainda mais todos os conceitos que a gente trabalhou dentro do espaço. Agora eu tenho um recado para você sobre financiamento imobiliário Poupex. A oportunidade certa para você comprar a sua casa própria. Você que está pensando em comprar um imóvel para morar ou investir com as melhores condições do mercado, juros baixos e agilidade na liberação do crédito, visite a agência Poupex no Shopping Rua da Praia. Lá você tem atendimento personalizado com profissionais especializados em crédito imobiliário, capazes de orientá-lo sobre todas as etapas do processo de compra da casa própria. Acessando o site casapropriapoupex.com.br, você encontra as principais informações sobre o financiamento imobiliário Poupex, o passo a passo para a contratação, perguntas frequentes e mais um simulador que mostra o valor da sua prestação
do início ao fim do contrato. A Poupex está há 32 anos no mercado e já financiou milhares de imóveis em todo o Brasil. Financiamento imobiliário Poupex é hora de realizar. Mais informações, 3225-0269. O Imóvel Classe TV de hoje fica por aqui. Se você quer rever alguma reportagem, não perca a reapresentação do programa todos os domingos, às 9 da manhã aqui na Band. Um ótimo dia para você e até semana que vem.